Boa noite a todos. Sejam bem-vindos os convidados internautas, juntamente numa corrente só de amor com aqueles presentes nesta casa, neste dia especial que nós estamos no mês do aniversário de nossa casa, que completa uma data redonda, 115 anos. Então, é um mês em que as palestras serão, em todas elas, lembradas. Esse dia que para nós é muito grandioso. Para nós que estamos nesta casa há muitos anos, né, São Manuel? Álvaro, temos 3 presidentes presentes numa noite só. E que possamos estar presentes muito tempo ainda aqui juntos. Então, devagarinho, ao longo desse mês, iremos falando um pouco do trabalho desta casa, as entradas das palestras. Nesse momento, porém, queremos agradecer e já apresentar a presença do nosso querido Álvaro, que já foi presidente desta casa e que nesta noite irá nos brindar com o tema enfermidades e obsessão. Muito oportuno para o momento, e não à toa inaugurando este mês de aniversário desta casa. E para darmos início, então, nós iremos solicitar a espiritualidade amiga, que derrame suas bênçãos sobre o nosso orador da noite e sobre todos aqueles que neste momento estão acompanhando e acompanharão esta palestra. E as bênçãos do alto atinjam também todos os sofredores do nosso planeta, envolvendo sofredores doentes, envolvendo aqueles sofredores que estão nas direções do planeta, porque não é fácil a missão que eles têm. Se isso é bem feita ou se não, precisarão muito do amparo do Criador. Que assim seja. E hoje, então, nós convidamos o nosso querido Álvaro para nos ensinar um pouco mais. Obrigada, boa noite. Que a paz, a serenidade e a harmonia esteja conosco nessa noite. E o tema de estudo, obsessão e enfermidades, estão muito relacionados. Tá? E a gente vai ver, nessa reflexão da noite, a razão para isso. Então, sabemos que Deus é Pai, Deus é bondoso, e se existem coisas que nos afetam, que nós não gostamos, nós temos que buscar um entendimento sobre isso. Com todo respeito às correntes religiosas, que são dignas e nobres da sua tarefa de esclarecer a humanidade, mas o Espiritismo traz, de forma científica, principalmente baseado na mediunidade, as explicações lógicas que nos fazem compreender os desafios que nós estamos enfrentando, particularmente nesse momento, não só no Brasil, como em todo o mundo. Mas Deus jamais criaria um patógeno, um flagelo para nós. Isso é sempre quem provoca, somos nós, seres humanos. Então nós temos, considerados ignorantes, temos a nossa escalada intelecto-moral. E vivemos ainda num planeta de provas e expiação. Eventualmente, até o final desse século, a gente sabe que termina a parte principal dessa transição planetária e passa a ser um mundo de regeneração. E nessa fase, nessa década agora, que se aproxima ainda, nós temos muitos problemas, muitas dificuldades inerentes ao estágio evolutivo que nos encontramos. Poderíamos ter tido um processo evolutivo mais brando, mas nem sempre as nossas escolhas foram as melhores ao longo das reencarnações que tivemos. Então, no mundo espiritual, nós nos preparamos por décadas
para uma reencarnação. E tem uma lógica para isso, porque nós temos aproximadamente quase 8 bilhões de almas encarnadas e mais de 20 bilhões de espíritos desencarnados. Então tem uma pressão, como fosse um vestibular, para nós reencarnarmos. Então passamos um grande tempo na erraticidade nos preparando. Mas uma reencarnação, ela é repleta de desafios. E nem sempre nós conseguimos, de fato, cumprir um programa que foi adotado. Então o nosso corpo físico é um vestimento, a roupagem que o nosso espírito vai usar, no seu corpo espiritual, num programa reencarnatório que nós, conversando com os nossos mentores, escolhemos. Então todos nós, independente da situação que nos encontramos, as dificuldades que estamos enfrentando, sabíamos de antemão o que iria acontecer aqui, no presente momento, na atualidade, e aceitamos. Uma reencarnação é uma bênção. Esse corpo físico é um empréstimo que Deus nos concedeu, razão pela qual nós temos que cuidar, zelar por esse corpo físico. É um empréstimo. Vamos entender dessa maneira. E se nós zelarmos por esse vestimento, esse empréstimo que foi dado, com toda certeza cumpriremos pelo menos a parte principal dessa reencarnação. Então tem 3 razões, coloquei para o aspecto didático, para a origem das enfermidades. É claro que, se nessa existência eu me desequilibrar no aspecto psicológico e abusar dos alimentos, eu vou ter problemas. A pessoa subnutrida, às vezes a pessoa come muito, mas come mal. Então está subnutrida. Um déficit de alguma vitamina que pode provocar algumas enfermidades. Origem das reencarnações passadas. Nós falamos que reencarnamos várias vezes. Muitos problemas que nós temos hoje estão relacionados com existências pregressas e questões provocadas na existência de ordem espiritual. Nós vamos ver mais detalhes. Então, os maus hábitos afetam tanto o nosso corpo físico como o nosso corpo espiritual. Se eu abuso da alimentação, eu afeto não apenas o meu corpo físico, como vai ter reflexo no meu corpo espiritual. Os meus hábitos vai ter um impacto, porque os dois, o perispírito, ele está ligado ao nosso corpo físico, molécula por molécula. E eu, quando desencarnar, o meu corpo espiritual vai ser um reflexo do como eu me conduzi na presente encarnação. Eu dormia de acordo, eu estava liberto dos vícios, eu era uma pessoa emocionalmente equilibrada. Isso sim vai me garantir um regresso equilibrado e sereno. No livro Missionários da Luz, no capítulo 3, André Luiz comenta uma análise que ele faz de uma médium, um dos médiuns que estavam na mesa de trabalho, ou seja, pessoas teoricamente preparadas para a tarefa de divulgar o Evangelho. Diz então André Luiz: o estômago da médium estava dilacerado, os intestinos e o fígado alterados. O trato digestivo se assemelhava a um vasto alambique cheio de pastas de carne e caldos gordurosos. Em grande parte do ventre viam-se parasitas conhecidos, mas além deles, outros corpúsculos, semelhantes a lesmas voracíssimas, que se agrupavam em colônias atacando os sucos nutritivos com assombroso potencial de destruição. Então, o desequilíbrio na alimentação não só vai ter impactos físicos, com todos os micro-organismos normais que habitam o nosso trato intestinal, mas também, de certa forma, esse desequilíbrio permitia patógenos espirituais, passivos, que estavam ali realmente afetando essa médium. Ainda no capítulo 3, vendo o médium diz: além do efeito físico, o álcool permite a proliferação de bacilos psíquicos. E o desequilíbrio alimentar provoca também bacilos psíquicos. O aparelho gastrointestinal do médium, ensopado com aguardentes, pequeninas figuras horripilantes postavam-se vorazes no fígado, lutando contra as células mais novas. Então a gente vai sentindo que o desequilíbrio alimentar, o abuso
os vícios que a pessoa possa desenvolver, vai ter consequências desastrosas para o corpo físico, para o perispírito. O espírito, então, quando ele reencarna, nós, aqui hoje, nessa jornada, nos preparamos por décadas, sabíamos de antemão, embora um programa flexível, queríamos enfrentar. E eu coloquei a figura aqui do cavaleiro fazendo uma competição, um jockey, e a gente vê aquela harmonia bonita, para quem gosta de assistir um pouco de hipismo, parece que o jockey com um cavalo bem treinado, perfeitamente vencendo os obstáculos, superando tudo, e o cavalo parece que ele sabe exatamente o que o cavaleiro deseja: levantar, correr mais, parar antes do obstáculo. Então é o domínio do jockey sobre o cavalo. De certa forma, uma situação similar é o espírito reencarnado no corpo físico, porque no mundo espiritual nós tínhamos uma postura, nós não tínhamos a necessidade de fome, de sede, nós somos espíritos. A questão sexual, não tem relação sexual no mundo espiritual, então estávamos equilibrados. Mas quando reencarnamos, tem todo o impacto da energia animal. Assim como o cavalo, dominado perfeitamente pelo jockey, ele usa a energia animal de forma construtiva, pode haver, no caso do cavalo que não é dominado pelo cavaleiro, o cavalo toma conta, é um desequilíbrio. Então esse desequilíbrio que vai nos levar a cometer uma série de equívocos. Então as criaturas desprovidas de valores morais, devido à conduta equivocada, pode adoecer o corpo físico e a alma. Infelizmente, a maioria da humanidade ainda não tem uma percepção da importância que é cuidar do corpo físico e cuidar do corpo espiritual. Vive-se o dia de hoje como se fosse o último dia da sua existência. Os abusos, os excessos. Eu me lembro muito uma frase de um yoga, um professor de yoga no Rio de Janeiro. Eu nunca esqueci, era muito jovem, nem era espírita, mas deu repercussão muito grande. Era um professor famoso e querido pelos alunos, e ele não condenava nada, como essas pessoas muito inteligentes não condenam, cada um tem sua decisão. Mas ele falava o seguinte sobre o álcool: beba apenas por prazer. E por que esse professor dizia isso? Ele sabia que o álcool, quando a pessoa vai tomando, anestesia as papilas gustativas. A pessoa perde o paladar. Então ele vai beber por prazer só um pouquinho, depois vai parar. Aí já depois é o abuso. Então se a pessoa não se controla, se desequilibra, vai ter consequências desastrosas. Então nessa caminhada terrena, se nós nos desequilibramos, imagine esse senhor aqui desequilibrado, o impacto que vai ter nos hormônios, no seu estômago, no seu coração, um impacto muito grande, né? Que ele vai produzir de substâncias ácidas e vai ter problemas sérios de saúde e vai afetar seu corpo espiritual. Pessoa que se isola, com depressão, não se cuida, perde o amor pela vida, também é muito ruim. E pessoas que não conseguem se relacionar bem. O ser humano é um ser gregário, ele tem que estar junto a outras pessoas, viver em sociedade. E o primeiro lugar para viver bem em sociedade é a própria família. Aceitar a situação, viver em harmonia com as pessoas. Hoje, depois dessa pandemia, as pessoas ficaram muito em casa, virou epidemia agora de divórcio. Várias pessoas que eu estou conhecendo se divorciando. Que antes estavam os dois separados, o casal, de repente tem que ficar dentro da mesma casa e começa a se estranhar. Falta do preparo, falta da harmonia, falta da amizade, que é fundamental no relacionamento, a amizade. Então isso aí vai levar também a uma série de problemas de ordem de saúde física e saúde espiritual. Ninguém tem às vezes condições de ficar meditando na beira do mar, ou na beira do mar, mas podemos reservar um tempo para fazer uma introspecção, fazer uma autocrítica, uma análise da nossa maneira de conduzir. Como é que eu vou mudar o meu comportamento se eu não me conhecer?
É importantíssimo se conhecer. Humildade perante as críticas que recebemos. Humildade. Ninguém evolui se não tiver humildade. Eu sem humildade eu não vou me corrigir. Então, cultivar a humildade, saber ouvir as críticas para poder mudar. Na questão que a gente falou, enfermidades que surgem sem razão aparente, originadas das lesões do perispírito, que estão relacionadas com ações pretéritas. Na visão da medicina científica, são doenças, enfermidades hereditárias ou genéticas. De repente você tem uma criancinha aí, na mais tenra idade aparece uma leucemia. Eu conheci casos no meu círculo de amizades de crianças jovens aí com muitos problemas de saúde. Então essas crianças nada fizeram nessa encarnação que merecessem aquela situação dolorosa. Mas a explicação está nas encarnações passadas, os abusos que ocorreram nas encarnações passadas. Quando Jesus estava sendo preso pelos esbirros do Sinédrio, a gente lembra que Pedro tentou defender Jesus. Ele puxou uma espada e atacou um dos servos do templo. Cortou a orelha, inclusive, do soldado do templo. E Jesus teve que acudir, parar a hemorragia. Ele ficou sem orelha, mas Jesus parou a hemorragia. Jesus se vira então para Pedro e diz: embainha a tua espada, porque todos os que lançam a espada morrerão. Aí está a lei de ação e reação. Dito por Jesus a dois modos. O que eu semeio, eu vou colher. Então chamou a atenção de Pedro: embainha a tua espada. Ao longo das reencarnações, nem sempre nós embainhamos nossa espada. Nós usamos nossa espada com as nossas agressões, as nossas ações, nem sempre relevantes, importantes. Então Deus nos deu o livre-arbítrio, o caminho a seguir. Eu posso sempre escolher o caminho mais difícil, a porta estreita que Jesus nos ensinou, ou o caminho desse mundo aqui pelotizante, que o mundo material é maravilhoso. Esse é o desafio. Vencer o mundo. A pessoa pode ter uma obra maravilhosa, ir no centro espírita, tomar um passe, sair imbuído dos mais nobres ideais, 2 horas depois já esqueceu tudo. Já vai, porque o mundo material, ele atrai, e se a pessoa não tiver realmente fortificada na fé, e usar o bom senso, o raciocínio, ela vai fatalmente levar um caminho menos nobre, menos edificante. Então nós temos em nossa alma máculas morais de milênios. A gente vê vários casos na literatura espírita de pessoas vivenciando uma expiação dolorosa de fatos que ocorreram 1.500, 2.000 anos atrás. Você vê como é que a tolerância, a esperança que Deus tem conosco, que nós possamos mudar o nosso comportamento sem necessidade de sofrer. Mas tem um limite, tem um prazo para isso aí. A gente recebe o Evangelho do Mestre e nem sempre a gente vai vivenciar esses postulados. Nós estamos assim há séculos, repetindo às vezes os mesmos erros, encarnação após encarnação. Passa um século, 2, 10, 15 e a pessoa está com o mesmo comportamento, as mesmas inclinações. Ela não consegue mudar, né, esse arquétipo que está enfronhado no seu inconsciente profundo. Ela não faz uma análise real de quem ela é. E depois de mais de 40 anos da doutrina, a gente vai perdendo um pouco das ilusões quanto à nossa capacidade de transformação. Porque é difícil mudar os hábitos, as inclinações, são muitas encarnações, mas se eu não der o primeiro passo, eu não vou chegar no topo da escadaria. Então essas nossas ações criaram máculas morais que vão refletir, hoje se refletem, podem refletir em enfermidades. Elas ficam no nosso genoma, se expressam no nosso genoma, e o nosso corpo espiritual, ele é a matriz do corpo físico. Quanto a gente tem uma mácula moral que vai, parece encarnação às vezes está programada, que fica no nosso genoma, está lá, pode expressar ou não.
vai depender muitas vezes das nossas ações. Tem pessoas, por exemplo, que ela para ter um câncer maligno, mas tem um comportamento tão bom que o câncer, em vez de ser maligno, vai ser benigno. E a reencarnação e as enfermidades nunca e não é, em hipótese alguma, a gente deve pensar como uma punição divina, não é. Muito pelo contrário, é um tratamento de beleza. Podemos usar essa expressão. Da mesma forma que as mulheres usam lá, para limpar a pele, passa aquela lamazinha que vai tirar as impurezas da pele, vai sugar. O corpo físico, então, ele vai receber todas as energias negativas da alma. Então a pessoa fica fisicamente enferma, mas limpa o corpo espiritual. Um trabalho de limpeza que eu podia ter feito ao longo dos séculos e não fiz. Quando a gente imagina, eu tenho 4 filhos tudo grande, né? Agora tudo barbado, né? Mas eu tenho meus netinhos, aquela criancinha bonitinha, que a gente se ternece, tão bonitinha, como é que faz alguma coisa errada eu vou punir? Não tem coragem. Sabe? Não faz isso e tal, aquele carinho. Deus conosco, o Pai Celestial, que é só amor. Imagina se o Pai Celestial, que é só amor, vai nos punir. Não. Então nós temos que fortalecer essa fé, ter resignação perante as situações que nós estamos vivenciando. Mas Jesus, esse Evangelho de Jesus, para a gente entender realmente a sua essência, nós vamos levar milênios. Jesus é o governador espiritual da Terra que ajudou a construir esse planeta há 4 bilhões e meio de anos atrás. E tão humilde que reencarna para nos mostrar um código de conduta, como nos comportarmos. Olha que humildade. Espírito puro. Reencarna, sofreu tudo, andando como nós. Todos os problemas que nós passamos, Jesus passou. Ombro a ombro, mostrando para nós. Mas chamando a atenção. Em verdade te digo, de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Para o nosso próprio bem. Nós não queremos voltar para o mundo espiritual e chego lá e encontro o Zé, o João, a Maria, que eu prejudiquei, eu vou me sentir mal. Nossa, você aqui, nossa, o que eu fiz com vocês? Eu vou me sentir mal. Eu vou querer regressar ao mundo espiritual e ressarci-lo de alguma forma para aplacar a minha consciência. É isso que Jesus diz. Em verdade te digo, de maneira nenhuma sairás dali enquanto pagares o último centavo. Dali, do planeta Terra, da crosta planetária, eu vou ficar reencarnando num ciclo doloroso de reencarnações, se eu não mudar meu comportamento e se eu não ressarcir as pessoas que de alguma forma eu tenha prejudicado. E às vezes a gente acha, eu não prejudiquei ninguém. Será que não? Será que não prejudicamos ninguém? Eu me recordo que eu tive uma vez, algumas vezes na vida eu consegui ter um desdobramento consciente. E essa vez eu estava no local e o mentor me mostrou, como fosse um filme, a cena de um dia de trabalho, onde uma funcionária tinha entrado na minha sala, e ela tinha feito um equívoco terrível que afetou muito toda a área de trabalho que ela... E eu fiquei muito chateado. Eu conversei com ela de forma honesta, séria, profissional. Eu achei que eu tinha feito tudo certo. Aí o mentor me mostrou no filme o impacto daquele dia para aquela senhora. Como ela ficou arrasada. E eu fiquei perturbado. Eu senti ali no filme o que estava acontecendo, mas não tinha essa intenção. Nós, muitas das vezes, não temos intenção de prejudicar a pessoa. Mas nós somos, pelo nosso nível evolutivo, muito ignorantes. Né? Temos que ter muito cuidado da forma de falar, da forma de olhar. Porque a expressão corporal fala. O nosso corpo fala. A nossa impostação de voz. Porque achamos que nós estamos ferindo uma pessoa e estamos magoando profundamente. Cada um está no estágio evolutivo e recebe esse impacto de uma forma. Eu sofro muito porque eu tenho um corretor muito bom, que é minha esposa. Ela fica em cima de mim o tempo todo. Você está falando como general. Não estou, falou sim.
Então, é muito bom. O casal deve ser assim, a esposa ajudar o marido ajudar a esposa. É muito bom, porque vai nos corrigindo. Nos conhece, está convivendo conosco e vamos saber ouvir. Interessante a misericórdia divina, porque em algumas religiões são muito fatalistas como o islamismo. Estava escrito que aquilo iria acontecer. O espiritismo não. Ele vai fundo da mensagem de Jesus e nos traz a luz da ciência do século XXI. Disse Jesus, através de Pedro: mas sobretudo tende ardente amor uns para os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Ou seja, nós mudamos o nosso karma, mudamos a problemática que pode acontecer nessa existência pela nossa conduta. Desde o momento que a gente levanta, nós estamos criando uma situação favorável ou desfavorável para nós, que vai ter implicações na minha saúde, inclusive como é que eu vou me comportar. E eu mencionei acerca do câncer benigno e maligno, justamente assim. Não quer dizer que toda pessoa que tem um câncer maligno não se conduziu bem, não vamos levar dessa maneira. Em algumas situações isso pode acontecer. Assim como os médicos usam o raio laser para fazer as cirurgias, o amor também, ele vai desintegrar essas normas morais, eliminar essas enfermidades. Mas a pergunta que a gente deve se fazer: eu tenho mérito para ser atendido? Se desejamos curar nossas enfermidades, devemos antes nos perguntarmos que tipo de semente eu tenho semeado. Eu tenho sido tolerante, paciente, eu tenho conseguido perdoar as pessoas, ou eu guardo rancor, ou guardo mágoa? Eu conheço muitas pessoas que é um poço de amargura, pessoas que não conseguem perdoar, sofrem. E o Espiritismo, ao Espírito em particular, é cobrado um pouco de bom senso. Diz Jesus: se alguém nos agredir, nós sempre devemos perdoar. Por que como Jesus diz isso? Ele diz o seguinte: se alguém nos agride é porque é ignorante, muitas vezes. Então, perdoa a ignorância dele. Perdoa a ignorância dele. E às vezes nos agride porque nós cometemos equívoco, nós provocamos. Ou seja, perdoar sempre as pessoas de nossa volta. E quando nós somos agredidos, é porque o meu karma permitia isso, senão não aconteceria. Qualquer agressão verbal ou de alguma outra forma, ela vem e eu queimo o meu karma, porque eu sofri aquele impacto, desde que eu perdoe. Se eu não perdoar, eu anulei a prova, vai repetir outra vez. Enfermidades originadas por causas espirituais externas. E aí tem muito a ver com esse momento que nós estamos passando. Mais de 60% da nossa humanidade está em expiação. Almas rebeldes, expiação. Em torno de 40% predomina provas e reparação. Embora um pouco de expiação também. Quando eu falo predomina, não quer dizer que eliminou a expiação, mas que predominantemente é reparação. Então você vai ter indivíduos que não vai ter jeito. São traficantes de drogas, sexólatras, pedófilos, assassinos. É uma porcentagem. Outros são maus porque se deixam levar pela maldade. Outros que estão em reparação, mas não cultivam o lado espiritual. Profissionais que estão muito focados no seu trabalho e não têm uma religiosidade desenvolvida. E uma pequena parcela que realmente já está vibrando com o Cristo. Tanto que Jesus nos diz: muitos os chamados, poucos os escolhidos. Pela hipnose que eu mencionei do mundo material, poucos os escolhidos, que realmente querem se transformar. Não quer dizer que nós sejamos esses poucos, hein, gente? Por favor, tá? Nós estamos aqui, mas estamos trabalhando muito para ser esses poucos que Jesus mencionou. Então nós somos espíritos eternos e eventualmente nós vamos desencarnar. Nós vamos voltar para o mundo espiritual. E quando nós vamos voltar para o mundo espiritual? É uma pergunta que nós temos que nos fazer. Quanto tempo eu tenho na Terra ainda, nessa caminhada? Quantos anos eu tenho pela frente? Nós não sabemos exatamente, mas fazendo uma projeção lógica, no aspecto biológico, alguns anos cada um deve ter, temos nós. Tá? Vamos aproveitar esse tempo.
Vamos tentar mudar a nossa conduta, ou se esforçar para isso, porque uma coisa é o processo evolutivo, é subir os degrauzinhos evolutivos. É difícil, mas é fácil a mudança de atitudes. Eu conheci várias pessoas. Uma vez eu estava saindo do centro de outra cidade, uma senhora veio me perguntar: seu Álvaro, o fulano de tal, ele está frequentando o centro espírita? Conheço ele, está frequentando. Então é por isso que ele mudou. Ele não evoluiu, ainda mudou a forma de agir, parou de se comprometer. Então a mudança de atitudes, ela é possível, ela é rápida. E essa é a beleza do Espiritismo, porque de forma racional, o homem moderno, o homem intelectual da nossa época, ele quer uma razão. Por que eu vou mudar de atitudes? Por que eu vou ser uma pessoa educada se as pessoas não sabem? Por que eu vou ser honesto se a sociedade é tão corrupta? Mas é um compromisso individual que o espírita cristão faz com a sua consciência, com Deus, com o Mestre Jesus. É um compromisso de cada um que vai fazer. Então nós queremos voltar para o mundo espiritual bem, todos nós. Que beleza! Voltar para o mundo espiritual, os amigos que nos antecederam, as pessoas que nós amamos, nos abraçando, que beleza, que coisa bonita. Os laços do amor são eternos, mas nem sempre isso acontece. Nem sempre isso acontece. Eu vi uma vez uma pergunta que fizeram: por que nos centros espíritas geralmente aparece mais espírito sofredor chorando do que pessoa alegre? Mas eu só vejo, eu vou no centro espírita porque antigamente as sessões mediúnicas eram abertas. Aí vieram me perguntar para mim: escuta, mas por que lá só aparece gente chorando no centro espírita? Lá não tem gente alegre, cantando? É porque a gente vai chegar do outro lado e vai fazer uma análise da nossa existência e vai se cientificar que talvez não tenham feito nem 5% do que nos comprometemos a fazer, nem 10%. E vai chorar porque perdeu uma oportunidade maravilhosa de aqui fazer uma coisa boa. Não grandes obras, mas é no dia a dia, no relacionamento com as pessoas, no contato com as pessoas, no convívio. A gente vê os diálogos de Jesus com as pessoas, quando Jesus fala: eu não cobro muito das pessoas, disse Jesus uma vez, os seus seguidores, não cobro muito. O que eu cobro é muito pouco, porque o Mestre sabe das nossas limitações. Mas dentro das limitações, o que eu estou fazendo? Na questão espiritual, no livro dos Espíritos, a questão 459, os Espíritos influenciam sobre os nossos pensamentos e nossas ações. Diz então o Espírito de Verdade: nesse sentido, a sua influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Então nós somos fortemente influenciados e dirigidos pelos Espíritos. E tudo baseado na sintonia mental. Quando eu penso, eu convido para a minha presença os Espíritos, tanto para coisas nobres, como para coisas equivocadas. Tem uma obra interessante, Boa Nova, editada pelo Chico André Luiz, fotografada por Chico Xavier. É um diálogo que Jesus tem com os discípulos, pouco mais de 1 ano e meio da sua messianato. Então ele pergunta: o que dizem os homens a meu respeito? De alguma maneira terão compreendido a essência dos meus ensinamentos? E está no Evangelho de Mateus. Pedro, iluminado, responde: tu és o Cristo Salvador, o Filho do Deus vivo. Está no Evangelho de Mateus, e outros evangelhos também. Pedro identifica Jesus como Messias. E Jesus fala para ele: nesse momento entregaste a Deus o coração e falaste a sua voz. Bendito seja tu, começa a identificar nos Espíritos a fonte da fé viva. Na sequência, Jesus começa a falar das provações em Jerusalém, que ele seria preso e crucificado. E Pedro fica aterrorizado: não, mestre, nunca. Onde estaria a bondade do Pai Celestial para permitir uma coisa como essa? Tadinho de Pedro, tão humilde, né? Defendendo Jesus. Diz então: nos derradeiros momentos e mais difíceis testemunhos, terei meu espírito voltado para o seu amor e conquistarei com o sofrimento a vitória sagrada. E Jesus, então, quando Pedro fala, critica ou menciona a questão de Deus, Jesus fala para Pedro: aparte-se de mim, pois nesse bom instante falas pelo espírito do mal.
E Pedro fica arrasado, fica chateado com ele. E procura Jesus depois, em particular, e conversa com Jesus. Mestre, por que razão mandaste retirar as palavras de que vos demonstrei meu zelo de discípulo sincero? Alguns minutos antes não havias afirmado que eu trazia aos companheiros a inspiração de Deus? Quer dizer, Pedro, o apóstolo Pedro, no momento está inspirado por Deus. E na sequência, quando ele coloca aquele medo, Jesus diz que ele está envolvido pelas trevas. E nós, que somos tão pequenos, a importância do pensamento. Jesus explica: Simão, ainda não aprendeste toda a extensão da necessidade da vigilância. A criatura na terra precisa aproveitar todas as oportunidades de iluminação interior por sua marcha para Deus. Se Pedro teve esse problema, e mais tarde a gente viu, quando ele nega Jesus 3 vezes, depois deu testemunho de ser crucificado por ponta cabeça, como sabemos lá em Roma. Se Pedro, que é a coluna da cristandade, fraquejou, mostrou a sua fraqueza, e nós? Então, mais do que nunca, a gente tem que ter humildade, compreender que nós somos limitados. O Espírito de verdade diz que nós somos conduzidos pelos Espíritos. Eu quero ser conduzido pelos bons Espíritos ou pelos Espíritos obsessores? Vai depender da minha sintonia. A afinidade que eu vou desenvolver para coisas boas ou para coisas erradas. A minha maneira de pensar. Porque os Espíritos nos veem, estão à nossa volta. Eu posso ter uma máscara social no dia a dia, mas eu me revelo no aspecto espiritual para a comunidade espiritual. Eles sabem quem eu sou, eles sabem o que eu penso, eles veem a fundo as minhas atitudes. Então nós temos que aprender a tirar um pouco essa máscara social, usá-la o menos possível e melhorar o nosso comportamento. E essa sintonia mental com os espíritos obsessores pode gerar um vampirismo, que suga o fluido vital da vítima, e nessa sintonia com os espíritos obsessores, além de tirar energia, nossas energias vitais, eles podem transmitir bacilos espirituais para nós, assim como um parasita no tronco da árvore suga a sua seiva, vai depender da minha sintonia. Diz André Luiz, no livro Missionários da Luz, sobre a contaminação com bacilos psíquicos obsessores. Diz então André Luiz: corpúsculos negros se movimentavam sobre o bexigo urinário do médium, formando colônias compactas nas vesículas seminais, na próstata que invadiu os canais seminíferos e lutavam com as células sexuais, aniquilando-as. Então a conduta do indivíduo, uma conduta equivocada, gerava essa contaminação espiritual, porque quando ele dormia, os obsessores se aproximavam e esse contato, essa aproximação perispírito com perispírito gerava essas enfermidades. Então a nossa conduta, a nossa harmonia, a nossa sintonia com os espíritos vai gerar uma série de problemas obsessivos, pode se tornar sérios. Tem enfermidades ocasionadas por patógenos espirituais existentes na atmosfera. Então André Luiz estava andando, volitando no Rio de Janeiro, quando ele nota uma nuvem compacta de micro-organismos espirituais. E o mentor fala então desses bacilos que causam uma série de enfermidades. E diz: se não fosse o magnetismo da Terra, se não fosse a luz solar, não haveria um único ser vivo na Terra. Quem provoca esses bacilos? O homem, com a sua violência e seus pensamentos negativos que geram esses bacilos. E pessoas que estão desequilibradas, a cólera, o desespero, o ódio, os vícios oferecem campo perigoso dos germes psíquicos da esfera da alma. Então esses bacilos vão se aproximar das pessoas desequilibradas e vão gerar enfermidades. Pessoas desequilibradas, os bacilos contaminam o corpo espiritual e vai ter impactos no corpo físico. No livro Obreiro da Vida Eterna, diz André Luiz, sobre o centro espírita, né? Casa transitória de Fabiano. Depois de cada sessão pública, somos obrigados a minuciosa atividade de limpeza. Os pensamentos exercem vigoroso contágio e fazem imprescindível isolar os questimosos colaboradores da nossa tarefa, livrando-os de certos princípios destruidores ou dissolventes. Então as pessoas veem necessidade com pensamentos negativos, contaminam o ambiente e os mentores têm que desintegrar essa energia negativa que fica dentro da casa espírita.
E no livro Libertação fala de processos complexos, como o caso de uma senhora que estava sendo obsediada, coloca ovoides, parasitas ovoides ligada a ela, e os ovoides são espíritos que perderam a forma do perispírito espiritual, compactando, devido a uma ideia fixa, repetitiva, vingança ou vícios. Então, os obsessores podem pegar esses ovoides e levar para implantar na pessoa que passou por um processo obsessivo. E as principais causas obsessores sobre os encarnados é moral ou kármica. A causa moral, a pessoa tem um desvio de conduta e os obsessores vão se aproximar, assim como o cachorrinho machucado, as mosquinhas vão se aproximar dele. Então, não tem como o centro espírita eliminar esse problema de imediato. Quer dizer, a transformação da pessoa para eliminar a aproximação dos espíritos obsessores. Então, a conduta da pessoa vai ser fundamental para afastar os espíritos obsessores. Causas kármicas, a semeadura é livre, a colheita obrigatória, quem planta espinhos fatalmente vai colher espinhos. A gente vê a história, as inquisições, as cruzadas, quantas maldades foram praticadas, nem sempre aqueles que sofreram perdoaram. E tem casos de mais de 500 anos, na época de Isabel e Fernando, rei católico da Espanha, quando implantaram a Inquisição na Espanha, expulsaram os mouros, os judeus sofreram muito, muitos não perdoaram, se tornaram inimigos da cristandade. E mais tarde persegue as suas vítimas de forma violenta. Então a casa espírita consegue neutralizar em parte essa obsessão e vai, claro, pedir à pessoa que está sofrendo esse problema, a vítima, no caso, ambos são vítimas, no caso a vítima encarnada, mudar de conduta e fazer a necessária transformação moral. E tem as enfermidades ocasionadas por pandemias, que têm origem espiritual, como por exemplo a Covid-19. Diz então Bezerra de Menezes, a peste negra, causada por uma bactéria, matou quase 200 milhões de pessoas na Eurásia, Europa e Ásia, no século XIV. A gripe espanhola, no início do século passado, que tirou a vida de mais de 50 milhões de pessoas. E esses vírus são provocados pelas vibrações de ódio, egoísmo, violências e vícios. Enquanto a humanidade estiver vibrando negativamente, ela vai estar vitalizando esses vírus e essas bactérias. Diz Bezerra de Menezes, através do médico Divaldo Franco, em agosto de 2009, periodicamente, neste planeta de provas e expiações, as mentes em desalinho vitalizam micro-organismos viróticos que dão lugar a pandemias destruidoras. Então, as mentes em desalinho, as mentes desequilibradas, vitalizam esses vírus e essas bactérias. Como as pestes que assolaram o mundo, a exemplo da peste negra, a peste bubônica, a gripe espanhola, a asiática, porque as mentes dominadas pelo ódio, pelo ressentimento, geram fatores propiciatórios à manifestação de pandemias dessa e de outra natureza. Então nós falamos de infecções por bacilos que já existem na atmosfera, que são frutos do homem, e também de vírus e bactérias do plano físico, que tem todas essas mutações, pela mentalização negativa da humanidade. Para evitar as enfermidades de obsessão, devemos cuidar do nosso corpo e espírito, cultivando bons pensamentos e praticando o bem. Então, nós devemos fazer a nossa parte, a nossa higiene mental, além da física, para nos conduzir da forma que for possível, lembrando sempre que qualquer coisa que nos aconteça está dentro do mecanismo de provas e expiação que ainda estamos vivenciando aqui na Terra. Os que já desencarnaram pelas enfermidades faziam parte do projeto reencarnatório possível de acontecer, e aconteceu. Mas a morte não existe. O que acontece é a mudança de plano. Aqueles que nos antecederam já estão no mundo espiritual e, claro, atendido na medida do merecimento de cada um. Diz Jesus então, vigiai e orai para que não entreis em tentação, que esse mundo material tão hipnotizante nós possamos superar, conforme diz os espíritos superiores, que venceram o mundo, que nós possamos vencer as nossas limitações, humildade e persistência. Muito obrigado. Passa a palavra agora para o dirigente da casa. Nós agradecemos, Álvaro, pela exposição. Vamos tirar esse